É, só me Oi, notifique, não tá gravando ainda. Deixa eu só. O plural tá travado aqui na Pra mim gravação. tá parecendo que tá gravando. Começa de novo. Pra mim tá parecendo que tá Começa, deu gravando. certo agora? começa de novo, Agora deu Roberto. certo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, né? Nós vamos dar início agora à primeira oficina de Botânica e Horta do Colab Pestalozzi, ok? Nós vamos participar aí, os professores que irão participar. Professor Giovanni, Marcos, Breno e o Anderson, direto de uma fazenda de agrofloresta, tá bom? Quem vai começar com vocês agora é o professor Giovanni. Boa oficina a todos. E é com você agora, Giovanni. Valeu, Roberta. Muito obrigado aí, Juliano, por criar a sala aí pra gente, fazer todos esses trâmites. Enfim, agradecer mais uma vez o Anderson e a Angélica, que tá lá na agrofloresta. Eles fizeram isso eles que demonstraram interesse em participar. Eu fico muito contente de vocês aqui mostrarem para nós essa prática, essa forma de plantar alternativa, diferente do que a gente está acostumado no nosso cotidiano. Valeu, Anderson, valeu, Angélica. E outro, o André Luiz, pai de uma aluna nossa do 2º ano, da Mariana. Muito agradecido também, André. Valeu. Enfim, molecada, minha parte ela é mais introdutória, vou mostrar um pouquinho aqui o que eu faço no meu dia a dia. Eu gosto de plantar, já falei isso muitas vezes em sala de aula, é algo que eu tenho como uma prática cotidiana aqui em casa. Depois eu vou mostrar aqui, eu planto tudo em vaso, eu não tenho espaço com terra, eu não tenho terra no chão, então eu vou plantando tudo em tambor, em vaso mesmo, em balde, em lata velha, tudo que eu acho que eu consigo observar. Tem até um regador aqui que eu plantei, enfim. Tudo isso eu vou passando para vocês aí no final. A gente quer hoje mostrar para vocês uma forma de plantar. Quando a gente estuda lá no 8º ano, principalmente, a gente vê a agricultura ali na União Europeia, aquela agricultura que a gente observa é aquela agricultura tradicional, em que as pessoas e os produtores plantam utilizando as formas tradicionais de produção. Hoje é diferente. Hoje vai ser algo mais tranquilo, hoje vai ser algo mais próximo ao que a gente vai chamar de sustentável. O que seria essa ideia sustentável? Tá? A gente ouve falar essas ideias. O que seria um plantio, no caso, sustentável? Plantio sustentável seria uma produção visando o manejo, o manejar da terra, o trabalhar a terra, garantindo a sua produção e os recursos naturais hoje e futuramente para as próximas gerações, certo? E a agricultura ela não é nova, a agricultura não surge desse modo de produção, ele não é algo atual, ele é muito antigo. Relembrando as aulas de pré-história da Gabi, se eu não me engano, foi professora de história de vocês no 6º ano, vocês vão ver que a agricultura ela surgiu há 10 mil anos antes de Cristo. É uma prática que foi fundamental para os seres humanos pararem de andar, para os seres humanos se sedentarizar, e quem viu quem viu essa chance de criar a agricultura foram as mulheres coletoras, que a partir daquele momento começaram a produzir em série esses vegetais. A gente vai ver surgir ali na antiga Mesopotâmia, entre o rio Tigres e o Eufrates, ali no atual Iraque. Também vamos lá para a China, lá no Rio Azul, no Rio Amarelo, temos essas práticas agrícolas independentes, surgindo cada uma no seu espaço. Na Europa também vai surgir, aqui na América, nossos indígenas, nossos nativos também faziam agricultura. E por muito tempo, até pouco tempo, nossos antepassados, se eu pegar meu pai, minha avó, que eram pessoas que viviam nas fazendas, eles produziam de forma orgânica, que é uma forma onde nós não observamos o uso de produtos químicos, tanto produto químico que vai no solo, tanto produto químico que vai nas plantas, que pode, em alguns casos, gerar alguns problemas
para o planeta e também para a nossa saúde. E é isso que, por exemplo, o Breno vai focar. O que é essa produção orgânica, então? Produzir de forma orgânica é produzir sem nenhum pesticida e sem nenhum adubo químico. E isso também vai ficar exemplificado na fala do Anderson, ele vai mostrar isso legal para a gente, mostrar que tem como produzir de forma mais sustentável. E o que a gente passa aqui? Eu tenho alguns adubos aqui, eu tenho alguns pesticidas, e a gente vai observar isso. Então, é usar as questões naturais. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma terra natural. Essa aqui, ó, é a terra vegetal. Dá para você ver que ela é bem escura. Por que ela é escura? É porque ela tem matéria orgânica em decomposição aqui. Ela tem muita folha, ela tem muito resto de galhos. Molecada, às vezes mexer com essas questões aqui não é muito bom, não. Uma vez eu fui mexer numa farinha de osso, que é um adubo, me peguei um bicho geográfico na mão, ele saiu rodando minha mão inteira, eu tive até que ir no médico. Então, eu tô pegando aqui porque essa aqui é a terra, não vai ficar mexendo, põe uma luva, às vezes é melhor para não ter algum problema aí. Certo? Então, essa terra aqui, ela é... já comecei a sujar meu roteiro aqui. Ela é essencial para a nossa produção. Beleza? Essa terra bem rica. Para ajudar nessa terra, eu gosto de usar muito o humus. Humus de minhoca. É um esterco de minhoca muito rico em nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, cobre, que são os macros e os micronutrientes que o tio Renzo ensinou para vocês lá no 7º ano, quando ele falava de solos, que são os nutrientes que todas as plantas precisam para crescer bem. As plantas são parecidas com a gente. Você precisa de ferro, você precisa de cálcio, você precisa de cobre. Então, a planta também precisa. E como que é? Esse aqui é o adubo orgânico, né? E como seria o adubo que não é orgânico? A gente chama ele comumente de NPK. Nitrogênio, N, fósforo, é o P, e o cálium, que é o potássio. Esse aqui, então, é tipo uma rochinha. Na realidade, são rochas mesmo, minerais. Vou botar aqui para vocês verem mais próximo. São minerais, floquinhos de minerais que vocês podem utilizar na horta. Esse aqui não faz mal para a sua saúde. Se você colocar esse na horta, não vai fazer mal para a sua saúde, porque a planta vai se alimentar desses nutrientes. Mas o que pode acontecer? Ela pode deixar o solo muito ácido com esse processo, e o solo muito ácido ele vai perder a sua capacidade de produção e você vai ter uma produção menor com o passar do tempo, beleza? Eu tenho aqui também farinha de casca de ovo, acabei de moer essa aqui é rica em cálcio. Tem a farinha de osso, que é osso moído, que também é muito bom, ele tem fósforo. Cinzas de madeira, tem aqui carvão. Quando você queima o carvão e joga, ele é muito rico em potássio. Se você fizer jogar casca de banana, também é muito rico em potássio. Eu tenho borra de café. Quando você pega o café, depois que você toma, sem açúcar, claro, você deixa aqui na água, ele vai curtir, ele vai ser excelente para nitrogenar a produção. E eu tiro planta de tudo, molecada. Eu vou dando jeito aqui. Por exemplo, olha esse pé de abacate que eu acabei de fazer, ó. As raízes aqui embaixo. Eu coloquei o caroço aqui dentro da água e nasceu uma plantinha aqui, ó. Ele vai ficar assim. Esse aqui tem uns 4 meses, mais ou menos, eu acho. Tá num vasinho pequenininho, ó. E ele já começou a virar uma arvorezinha. Certo? E eu vou plantando em todo lugar, sempre orgânico. Esse aqui é meu pé de manjericão que tá bem da hora. Tudo orgânico, plantei num balde, ó, pequenininho. E já começou a dar manjericão, dá até com uma flor aqui assim, que eu vou tirar semente para produzir sempre. E molecada, orgânico tem como você produzir orgânico. Só que as plantas elas costumam ficar doentes. E a gente pode usar pesticida. Essa folha aqui, eu acabei de colher, ela tá cheia de bichinho, aqui assim, e ela tá meio esbranquiçada, ela tá com fungo.
Esse fungo aqui a gente combate com leite. Se você jogar sabão líquido aqui, você combate os bichinhos. Enfim, tem várias formas. Olha esse abacaxizinho que eu fiz também, ó. Tirei a coroa do abacaxi, coloquei na água e já começou a dar as raízes. Se você for fazer isso na sua casa, fique esperto com dengue, beleza? Sempre controlando aí. Molecada, esse aqui é um vaso que eu tenho. Só vou tirar um alface aqui para nós comermos. Aqui tem uma alface roxa, ó. Ela não tá muito grande não, mas vou tirar para vocês dar uma observada aí. Esse aqui é o alface roxo que nós temos aqui em casa, ó. Ó que da hora. Estão vendo aí, molecada? Tô quieto. Estamos vendo sim, Giovanni. Ó que da hora. Sim. É pequenininho, mas não tem nada que vai fazer mal para nossa saúde. Absolutamente nada. Tudo orgânico. Colhi também hoje manjericão, alecrim, tomilho. Esse é 10, hein? Tomilho é mágico. Aqui na minha canequinha do Parmeira. E aqui nós temos e aqui nós temos uma salsinha, uma cebolinha, desculpa. Podemos colher aqui, ó. Tudo pronto. Isso aqui é minha horta, molecada. Aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Ali no fundo tem uns pezinhos de tomate. Logo menos eu vou colher tomate também. Fazer uma salada bem da hora. Certo, molecada? Dá para plantar desse jeito, orgânico. Dá para fazer uma produção mais saudável. Giovanni. Vocês vão ver isso. Quem me chama? Eu tenho uma dúvida. Quem tá falando? Gabriel Matias. Fala, Gabriel. Tomate, ele é recomendado plantar em casa? Porque eu gosto bastante de tomate. Tomate é difícil, hein, cara? Mas se você ver uns vídeos aí, ele dá muito fungo. Mas se você jogar um leite nele toda semana, um leite nas folhas, é excelente, cara. Tomate é um dos vegetais, o Breno vai falar isso, é um dos vegetais que mais vai pesticida químico. Então, é perfeito. Por isso que eu quero tomate. plantar, por isso mesmo, porque eu gosto muito de tomate, principalmente daquele cerejinho. Ó, tô com a minha mãe aqui, é o cerejinho que você curte? Ô mãe, pega um tomate cerejinho aí, pode pegar um frutinho só? Ela vai pegar ali, eu vou te mostrar. É O tomate incrível. cerejinha às vezes seja mais fácil, né, Giovanni? O cereja é mais fácil, isso que eu ia falar, ele dá menos problema, mas tomate você tem que estar ligeiro, cara, porque ele dá muito fungo, ó. Mas aqui, ó, temos 2 tomatinhos, tem uns 10, 15 ali que já tá vermelhinho, mas tá vindo uns 50, 60 tomates aí, logo menos. Muito bom, Tem que ter muito cuidado. bom. O problema Giovanni. do tomate é as chuvas. Corre para plantar agora que dá tempo. Agora é uma época excelente para plantar porque não tem chuva. E o tomate, quando ele molha as folhas dele, ele dá muito, muito fungo. Giovanni, estão perguntando raiz aonde você mesmo. compra as mudas. Cara, casas agropecuárias, mas eu gosto mesmo é de extrair muda. Por exemplo, eu pego esse tomate aqui, eu arranco as sementinhas, eu tenho mais novas mudas. Mas casa agropecuária, lugar que vende plantas, geralmente tem tomate, alface, rúcula, pepino, repolho que eu tenho aqui, ó, espinafre, mudinhas que você compra, é super tranquilo. Alguém me chamou aí. Outra dúvida. Pode falar. É verdade que se você chupar a laranja e a semente vir no sabor que ela não cresce se plantar ou é mito? Cara, eu acho que isso aí é mito, hein? Faz o teste aí em casa, planta uma, chupa uma e cospe para ver se nasce, aí você você transforma isso em ciência. Aí você mostra pra gente. Aqui, eu compro um mudinho, ó. Isso aqui é lavanda. Eu gosto de comprar mudinha também. Esse aqui é o hortelã que eu vou plantar junto com a Roberta. Aqui em casa tem uma jabuticabeira aqui na da minha avó. Era minha, aí hora. eu dei pra ela. Tem hortelã, tem alecrim. Tem uns Legal, velho. Legal. Giovanni, Fala, fia. como que você fez pra plantar o abacate, fazer a mudinha no abacate? Eu pus o caroço na água, olha só. Eu pus esse caroço na água e ele nasceu. É só pôr, não precisa fazer nada, é só enfiar o abacate na água. Só. E ele vai dando aqui a raiz. Maduro, aqui em casa eu vou fazer um teste, ver se não. Faz aí. Mais alguma dúvida, molecada?
Meu pai põe na água também, abacate, pra plantar. Mais alguma dúvida? Enfim, se for surgindo mais dúvidas aí, vocês vão perguntando, já vou passar a bola pro Breno. Pergunta. Eu não tinha todas as coisas, tem problema? Não, nós vai dar jeito em tudo, fica tranquilo. Tranquilo, pessoal. Seguinte, belíssima sempre apresentação aí, essa horta do Giovanni é de dar inveja, né, Giovanni? Valeu, Breno. Muito legal. Parabéns aí mais uma vez pela apresentação. Daqui a pouco a Roberta também, o Marcos, o Anderson. Cada um vai contribuir aí de forma bem efetiva para a nossa oficina de botânica. Galerinha, bom dia a todos. Seguinte, minha proposta aqui nesse momento, na oficina, é conversar com vocês alguns aspectos relacionados no caso, o plantio de orgânicos, mais direcionado à questão de benefícios, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. Ou, no caso, melhor dizendo, eu vou explorar a questão da agricultura convencional. Por que será que as pessoas preferem consumir orgânicos e por que esses orgânicos eles são alimentos aí muito procurados e cada vez mais procurados em diferentes países e no Brasil também essa oferta e essa procura ela está cada vez maior, não é? Vou mostrar algumas coisinhas rápidas para vocês aqui e desse modo eu vou projetar a tela, pessoal, para mostrar isso para vocês, tá? Só um minutinho que eu vou projetar a tela aqui. Espero que todos estejam visualizando. Qualquer problema, me comunique, tá bom? Então, olha só, o Giovanni ele já falou um pouco dos produtos orgânicos, o que é um orgânico, e a gente tem que pensar em orgânico do jeito que o Giovanni falou mesmo, né? São ali alimentos que você não tem a utilização de determinados insumos ou produtos artificiais, você não mistura nada que é artificial, nada que, por acaso, não seja natural. Então, todo o processo ali, desde da origem, da produção, até o destino final ao consumidor, ele é regado a questões naturais, sempre utilizando a natureza a favor da plantação desses produtos alimentícios. E nós tivemos aí uma pesquisa, pessoal, que perguntou por que as pessoas elas preferem, né, aquelas entrevistadas, consumir orgânicos. Por que de consumir orgânico? E essa pesquisa teve como resposta, como retorno, 3 questões principais. A questão vinculada à saúde, a questão relacionada ao meio ambiente e o sabor e a durabilidade. Eu vou explorar aqui 2 partes, tanto a saúde quanto o meio ambiente, na questão dos orgânicos. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, como seria a plantação dos orgânicos, como que seria aí a concepção de ser orgânico, um alimento, e depois vou mostrar aquela agricultura que nós chamamos de convencional, que é a que vocês estão talvez mais acostumados no seu dia a dia, de como ela se processa, como ela funciona, e vocês vão ver, eu vou citar uma característica que é muito relacionada à agricultura convencional. Mas antes disso, falar um pouco aqui, de forma resumida, a questão dos orgânicos. O que são esses produtos orgânicos, né, pessoal? O Anderson vai explorar isso na sua parte, no final, mas o orgânico, a pessoa que planta de forma orgânica e fornece esse alimento para a sociedade, de uma forma geral, ela é muito vinculada e ela se preocupa bastante com as questões do meio ambiente, com a questão de sustentabilidade, de não destruir os recursos naturais, ou seja,
aquilo que a gente já tem de biodiversidade naturalmente no meio de plantio. E o Anderson vai mostrar para vocês um vídeo aí, mais para o final da nossa apresentação, da nossa oficina, mostrando essa questão, e ele vai aprofundar. Valoriza as espécies de animais, de plantas da nossa natureza. Então, tem um convívio muito harmônico, de muita harmonia e de equilíbrio com toda a biodiversidade, seja outras plantas naturais, quanto também animais, não são prejudicados em relação à produção desses orgânicos, ok? Questão também de trabalho, pessoal. Todo mundo que trabalha se envolve, muitas vezes, de uma forma maior com o plantio de orgânicos, e são muito bem assim, respeitados em relação às condições de trabalho. Então, você tem essa parte também que a gente não pode deixar de comentar, a questão do cuidado com o solo. Isso é algo que tem que ser destacado. Plantio de orgânico, normalmente, quando você tenha em uma escala maior, você tem essa preocupação com o solo, de qual planta você utiliza ali naquele momento, daqui a pouco outra planta. Normalmente há um rodízio de plantio, você não tem igual na agricultura que a gente conhece como convencional, monoculturas, apenas uma cultura, por exemplo, apenas cana é plantado naquele local, ou apenas café é plantado naquele local. Você tem, talvez, várias culturas ali juntas, sendo plantadas, sendo cultivadas, não é? E isso permite que um solo ele fique sempre saudável, ele fique sempre íntegro, não é? Com a presença ali de uma macrofauna, como, por exemplo, com minhocas, que vão ali fazer diversos serviços ali ambientais para a manutenção desse solo. O Giovanni falou do humus de minhoca, né? Importantíssimo. Nós sabemos que degradação do solo com áreas de desertificação, cada vez mais solos ruins, isso está acontecendo no mundo. O Giovanni tinha citado anteriormente a questão da Amazônia, está sendo desmatada, e lá a gente tem solo, pessoal, de péssima qualidade. Aquele solo que a floresta amazônica está, na maior parte dela, vamos dizer assim, presente, é um solo que você tem uma camada de matéria orgânica, o restante é arenoso. Tá? Ô, Brenão. Oi. Só para falar, o solo da Amazônia ele é muito parecido com essa terra vegetal aqui, né? Ele tem uma decomposição orgânica muito grande e se eu tiro a floresta, ele fica um solo muito pobre. Então a floresta que deixa o solo rico. Perfeito, é isso mesmo. Vale. Então, olha a preocupação que você tem em certos sistemas de plantio e fornecimento de alimento com o solo, de sempre deixar ele fértil e conviver com a diversidade, com a biodiversidade que você já tem presente. Não precisa derrubar para plantar. A gente vai ver isso mais para o final da nossa oficina. A agricultura sendo feita de uma maneira em que não se misture também diferentes tipos de plantas, características de diferentes tipos de plantas. Aquilo que eu acho que vocês já devem ter trabalhado e visto de alguma forma, que é a questão dos transgênicos. Creio que no 6º ano, 7º ano, vocês visualizam isso, vocês se conectam a essas questões. Mas, enfim, personas, algo mais importante dos orgânicos e que vocês têm que ter em mente é a questão do uso de determinadas substâncias tóxicas que não são utilizadas no caso dos orgânicos, e essa parte você não tem como utilização, e na agricultura convencional sim. Assim como o Giovanni ele já nos relatou, já disse alguma coisa para nós sobre isso. Então, agrotóxicos na parte orgânica, na produção de alimentos orgânicos, quase totalmente excluído essa opção, e você tem muitas vezes soluções naturais para aquilo que a gente chama de utilização contra determinadas pragas, vamos dizer assim.
não é? E nesse momento a gente entra numa parte mais comparando, então, essa questão da orgânica com a convencional. Tá? Essa agricultura que a gente tem orgânica, que eu disse para vocês, e que a gente está trabalhando nessa oficina, e a questão da agricultura convencional. O que mais pesa para a agricultura convencional, apesar de cumprir um papel importante, né, fornecimento de alimento, tá, são os agrotóxicos. A utilização de agrotóxicos sempre é algo que preocupante na agricultura convencional, seja de inseticidas, herbicidas, fungicidas, desfoliantes, raticidas, ou seja, que combate insetos, ervas daninhas, bactérias, fungos, determinadas plantas que estão ali tomando conta da cultura que você planta. Então, há utilização de agrotóxicos na agricultura convencional, não é? E talvez isso seja um dos motivos que eleva a procura cada vez mais por orgânicos que têm essa característica de não utilizar esses agrotóxicos sintéticos, né? Essa questão de toxinas no combate daquilo que está atrapalhando o cultivo das plantas. Tá? E o problema já começa na aplicação do agrotóxico. Então, veja essa situação aqui do lado esquerdo. O trabalhador aqui, a pessoa que está jogando o agrotóxico, uma hortinha aqui, parece de alface, né? Mas, enfim, eu não identifiquei aqui a cultura. Mas será que todos utilizam esse equipamento de proteção? Uma máscara ali, roupa especial, luva? Eu já te falo que isso não é algo que talvez aconteça sempre, não é? Então, nós temos vários casos no Brasil, todos os anos, de intoxicação por veneno, por agrotóxico, de uma forma bem intensa, tá? Isso gera vários problemas, chegando a pessoa até morrer, até ter ali o seu óbito, ok? Olha esse modo aqui, ó, outro modo de aplicação de agrotóxico. Avião passa em cima da plantação e libera o agrotóxico. Imagine só, pessoal, questão do vento. Aqui a gente tem uma comunidade, ó, vocês observaram? Uma escola aqui do lado direito, pessoas. Então, como assim essa aplicação de agrotóxicos é feita dessa maneira? Se você tem um vento levando para essa região onde tem essa comunidade, fatalmente vai contaminar a casa das pessoas ou o local onde elas estão, corpos d'água que estão ali próximos. Você não tem controle eficiente nessa aplicação, não é? E aí, pessoal, nós, então, já presenciamos um dos primeiros problemas da agricultura convencional. E quando você aplica o agrotóxico aqui nessa plantação, por exemplo, pode ser café, pode ser outro tipo de cultivo, não é? E esse agrotóxico, ele normalmente, você não tem um controle dele ficar só localizado num determinado espaço. Quando chove, por exemplo, esse agrotóxico que está no solo ou ali presente nas plantas, ele vai, junto com essa água da chuva, escoar ou percorrer um caminho que fatalmente chegará aos nossos corpos d'água. Tá? E ali você vai ter partículas de compostos de agrotóxicos poluindo rios, lagos, mares. E vale destacar que esse mesmo corpo d'água é utilizado, no caso, para nosso consumo. Não é? E nós temos os agrotóxicos como segunda causa de contaminação das nossas águas. Primeiro é esgoto, principalmente ali urbano, né? Mas de uma forma geral, segundo causa de contaminação das nossas águas é por poluição através de agrotóxicos. É difícil controlar para que esses agrotóxicos eles cheguem nesses corpos d'água ou não. Tudo bem?
Recentemente, nós tivemos aí um trabalhinho, uma pesquisa, verificando a qualidade das águas de várias bacias, de vários rios e riachos de praticamente todos os municípios brasileiros, vinculados aí ao Ministério da Saúde, né, do nosso governo federal, e descobriu-se que existe o agrotóxico na água de 1/4 das cidades brasileiras. Praticamente as cidades de média, grande porte possuem, pelo menos em quantidades pequenas, agrotóxicos vinculados à sua água, não é? E quando a gente observa essa situação, nós começamos a pensar no todo, não é? O quanto que essa forma de cultivo de alimento talvez tenha que ser repensada. Um outro dado interessante a respeito do uso de agrotóxico é a questão de prejudicar a nossa fauna, prejudicar determinados organismos, como, por exemplo, as abelhas. Também, recentemente, foi atribuído, como consequência de utilização de agrotóxicos, a morte de bilhões de abelhas no mundo inteiro. Tá? E o que a gente tem para falar sobre as abelhas, pessoas? Elas realizam a polinização. Sem polinização não tem vida. Uma abelhinha vai lá numa plantinha e, ao coletar ali determinadas substâncias da planta, o pólen de uma flor fica presa, a abelhinha nas perninhas, no corpo dela. E quando ela vai para outra plantinha, o que ela faz? Leva o pólen e faz com que esse pólen ele fecunde, gere lá o tubo polínico e leve as células germinativas, né? Todo esse processo vocês vão ver ainda, para desenvolver aquilo que a gente chama de fruto. Então, imagine só, sem a abelha, nós vamos ter frutos originados? Nós vamos ter novas plantas sendo originadas, que produzem sementes, frutos? Se vocês forem ver, dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, diz que as abelhas naquele país, elas são responsáveis por 70% das culturas agrícolas, tá? Pela polinização de 70% das culturas agrícolas. 100% das amêndoas, 90% das maçãs, 90% do mirtilo, 48% dos pêssegos e assim por diante, pessoas. Então, um serviço ambiental prestado de forma significante pelas abelhas, essencial, e que talvez é um preço a se pagar muito grande quando a gente vê esses animais sofrendo e sendo, de certa forma, extintos. Por outro lado, nós também podemos comentar aqui rapidinho, personas, sobre a questão dos alimentos de uma forma geral. A Anvisa, a agência aí de vigilância sanitária, não é? Um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, ao governo federal, ela tem um papel de regular e, de certa forma, verificar a regularidade de várias questões daquilo que a gente consome e que pode fazer mal ou não para a nossa saúde. Por exemplo, remédios, tá? Mas também alimentos, a questão dos agrotóxicos. E, constantemente, de forma periódica, né? Pode ser anual, algumas vezes de 2 em 2 anos, isso depende, a Anvisa, ela examina os principais alimentos que são consumidos pela população brasileira. Examina no sentido da quantidade e níveis de agrotóxicos que nós temos, por exemplo, num pepino, num pimentão, entre outros alimentos. Tá? E é curioso notar que, nos últimos anos, né, o trabalho feito pela Anvisa notou que alguns cultivos, como, por exemplo, o pimentão e o moranguinho que vocês têm certeza que gostam bastante, né? Eles, né, foram aí uns campeões de presença de agrotóxicos na maioria das amostras verificadas por
pela Anvisa, não é? Isso na agricultura convencional. Então, o pimentão foi o que mais amostras deteve irregularidade na quantidade de agrotóxico. O moranguinho, normalmente, nesses últimos 5 anos, ele esteve ali presente nas primeiras posições também em quantidade de agrotóxico, referente aí a estar irregular, não poder estar acima de um determinado limite, tá? E isso é preocupante, tá? Breno, só lembrando aí, no horário 11h10. Tá bom, tranquilo. Então, só para encerrar, eu encerrando já aqui a minha apresentação, eu digo para vocês que, vislumbrando tudo isso e observando todas essas questões levantadas, é necessário que vocês, então, entendam o que vocês estão colocando no seu prato, não é? Que tipo de agricultura e de alimento que talvez será o futuro e será importante para vocês. E aí a Roberta, eu deixo aqui esse espaço para que ela possa perceber aí e dizer para nós se existem outras alternativas, outras formas da gente cultivar e tentar aí praticar determinados comportamentos saudáveis em relação à alimentação. Roberta, é com você. Obrigado, Breno, pela sua participação. Giovanni, obrigado pela excelente participação, tá? Parabenizo aos dois aí. Bom, valeu, Roberto. Breno, respondendo a sua pergunta, temos sim, tá? Nós temos aí como cultivar, plantar, né, em pequenos ambientes, num apartamento, na nossa casa, e mesmo com o quê? Plantas, hortaliças, ervas, que podem ser utilizadas no nosso cotidiano, até mesmo como temperos. Galerinha, eu pedi para vocês que vocês comprassem aí a mudinha de hortelã. Vocês compraram aí? Vamos agora à parte prática da nossa oficina. Vocês estão com as mudinhas aí? Abram as câmeras e vamos começar com a parte prática. Vamos colocar a mão na terra, mão no solo. Vamos lá, então. Pessoal, estão me vendo aqui? Eu tive um pequeno probleminha e não vou conseguir mostrar para vocês através do celular. Então, vai pelo notebook mesmo, tá? Então, vamos lá. Começar com o plantio. A hortelã, ela é considerada uma planta aromática, tá? Uma planta que tem um cheiro muito característico, gostoso, serve aí para que a gente possa realizar chás, né? Tem um efeito calmante, digestivo, age contra cólicas menstruais, uma série de funções medicinais e terapêuticas aí, tá? O nome científico da hortelã, no Brasil, nós temos 2 espécies mais conhecidas, que é a menta espicata e a menta piperita, que nós vamos utilizar aqui hoje, ok? É uma erva muito comum, de fácil cultivo, tá? E que vocês podem aí plantar em um vasinho, num recipiente que a mamãe já não usa mais, uma latinha de leite em pó que já finalizou, tá? E eu dei a ideia aí de você até transformar o plantio da hortelã como uma peça decorativa, um ornamento que vai poder decorar aí a sua casa, o seu apartamento, tá? Que é o tênis, tá? Como é que nós vamos fazer, pessoal? Está dando para visualizar aí? Ó, nós vamos... Ai, que lindo! Gostaram? Sabia que vocês iam gostar. Sim. Olha só, por que eu escolhi o tênis, gente? Eu acho que o tênis é a cara do adolescente, né? O tênis, ele fala com vocês. E vocês, então, depois podem usar como uma peça decorativa no seu quarto, né? Na sua varanda, né? Como uma peça aí ornamental. Bom, como é que vocês conseguem implantar no tênis? Se não tiver o tênis, não tem problema. Vocês podem usar aí qualquer outro... como o Giovanni ali, ó, um plástico, né? Usar um recipiente de comida. Isso. Lembrem do conceito dos 5 R's, né? Reutilizar, ok? Nós vamos fazer... Oi? Se meu tênis tiver chulé, não mata minha plantinha, não? Engraçadinho, né, Marcos? Se eu não tem chulé aí, Bom, o meu não tem chulé não, viu, gente? Isso eu garanto, tá?
Bom, primeira coisa a ser feita. Vocês precisam, peça aí para o pai, para a mãe, para que você faça pequenos orifícios aqui, ó, na sola do seu tênis, para que a água seja drenada. Embora ela adore água, se você deixar a água acumular aqui, a raiz da hortelã, ela pode apodrecer. Então, você precisa realizar pequenos orifícios aqui na sola do seu tênis, ok? Feito isso, vocês vão preencher o interior do tênis com a sola, a sola, ótimo, né, com a sola, com a terra orgânica, que vai fornecer todos os nutrientes que a hortelã necessita. Lembrando que a hortelã, pessoal, ela adora sol e água, tá? Então, disponibilize água para a sua hortelã no período da manhã e também no período da tarde, certo? E coloque ela sempre exposta ao sol. Hortelã adora sol. Ok? Bom. Mas, Roberta, oi. Eu tenho uma pergunta. Disseram na lista de materiais que podia ser lata de leite ninho, mas como é que eu furo uma lata de leite ninho? Não tem problema. Na lata de leite ninho você pode plantar que não vai ter problema, tá? Depois você pode fazer alguns furinhos aí, ó, se você precisar. Então, isso, tá? Não tem problema não, tá, Lorena? Pode utilizar. Se não conseguir, depois você replanta. Ô, Roberta, a pergunta dela é como que ela vai furar o potinho de leite ninho. Não fure ela. Pode plantar aí na sua latinha, depois você pode fazer um replantio em um outro vasinho. Ok, Lorena? Ela pode quando ela lascar. Porque mas você vai perceber... Aí nem tem que plantar, eu planto em outra Olha coisa. Só. Olha só, você vai ver que ela vai alastrar. A hortelã, ela é tipo uma praguinha, ela vai aumentar. Aí você vai o quê? Formando novas mudinhas. Se você pegar o caule da hortelã e fixar num outro vasinho, ela já vai dar origem a novas mudinhas, certo? Não tem problema você plantar aí na lata de leite ninho, tá? Mas vamos lá. Necessariamente precisava ser a hortelã? Não, pessoal. Vocês poderiam usar o quê? Como o Giovanni mostrou, o manjericão. Vocês estão vendo aqui? Tá? O manjericão, tá? Vocês também podem plantar. Vocês podem usar o alecrim, tá? Da hora aqui, ó. Funciona bem aí, tá? Fornecendo água e sol para ele é o suficiente, tá? Também podem plantar o quê? A cebolinha. Olha aqui, ó. Olha lá, Lorena, ó. Peguei um vasinho aqui que eu já não usava mais. A Lara fez aqui. E a gente usa aqui, ó, até como uma decoração aqui da cozinha de casa. Fica a dica para vocês, ó, tá? Usem a criatividade, pessoal. Reutilize, né, as coisas. Bom, e para o plantio, pessoal, podemos também usar o quê? Uma floreirinha, ó. Tá dando para ver aí? Sim? Nossa, eu tô fazendo uma baderna. O que a gente faz? Ó, aqui eu tenho a mudinha de salsinha. Você, com os próprios dedos mesmo, você faz um buraquinho, um orifício na terra e planta a sua mudinha de salsinha. Tá? Dá um espaço de uns 3 dedos, mais ou menos, e mais um orifício na terra, um buraquinho, e aperta e vai plantando. Pessoal, vai plantando aí junto comigo, vai mostrando pra mim, pra eu ver como é que tá ficando. A gente tá tentando furar aqui de um jeito que vai dar. Fura depois, Lorena. Depois, Lorena. Primeiro plano, depois você pega uma furadeira depois. A gente não tem furadeira. Depois você pega um martelo e alguma ferramenta, dá um jeito depois você transfere para outro. Isso aí agora não é problema. Só para você aprender mesmo na prática. Ó, estão vendo aí? Estão vendo aí? Ó. Ô, tia. Sim. Plantei aqui a minha salsinha. Eu posso dividir aqui, né, o meu vasinho ao meio, né? E aqui na outra parte eu vou pegar o quê? Cebolinha, tá? Ó, a mesma coisa. Ô, tia. Oi? Eu não quero hortelã. Pode ser esse daqui, ó? Pode, deixa eu ver.
Que é esse? Sim. Suculenta, pode ser também. Elas matam que nem praga. Suculenta é praga. Elas vão espalhando. A planta se mata, mas elas vão continuar se espalhando. O importante é o quê, gente? Plantar, cultivar, tá? Não importa. Ó, aqui mais uma da cebolinha. Isso aqui depois você pode colocar aí na sua varanda, na sua cozinha, onde bata sol, né? E se você forneça água para ela, e ela então vai o quê? Vai lhe fornecer aí o tempero que você pode usar. Tem que fazer. Que a gente arranjou um jeito de fazer aqui com uma coisa pontiaguda, ó. Deixa para fazer isso depois, Lorena. Fazer. Pode fazer uns 2 furos, Lorena. Tá bom. Isso. Ó, deu para ver aí, pessoal? Olha só. Estão vendo? O meu como ficou? Olha só, mostra de vocês aí, vamos ver. O que está plantando? Vai mostrando aí, galera. Tá aqui, ó. Posso colocar na minha cozinha. Daqui um mês aí, 1 mês e meio, vocês já vão ver que ela já vai estar o quê? Bem enraizada. E daqui a pouco vocês já podem começar a colher aí a cebolinha, a salsinha. Ok? Vou até comer um já. Bom, pessoal, eu comentei com vocês também a respeito da arnica, né? Receitinha de vó que funciona muito bem, tá? A arnica, gente, ela é uma planta, no caso aqui é a arnica falsa ou a arnica brasileira. Um arbusto comum em bioma de cerrado, ok? Nós podemos usar o caule e as folhas da arnica, que tem função aí comprovada anti-inflamatória e analgésica. O que você faz? Você pega um vidrinho aí de só coco, tá? Você pode reutilizar. Coloca o álcool 70 líquido, tá? E coloca o caule e as folhas da arnica dentro aqui, né? E preenche com o álcool, certo? Álcool 70, tá, pessoal? Preenche aqui, deixa em repouso mais ou menos uns 15 dias, 1 mês, e depois você pode utilizar aí sobre a pele, uso tópico, tá? Porque tem ação analgésica e anti-inflamatória. Não pode ser ingerido porque a arnica, ela é tóxica, ok? Então, apenas para passar sobre um hematoma, sobre uma pancada, uma dor muscular, você pode utilizar aí, então, a arnica. Fica aí a dica para vocês, receitinha de vovó, ok? E funciona. Fiz até um rótulozinho bonitinho aqui para vocês, depois, se vocês quiserem, eu posso enviar através do grupo. Tá dando para ver aí, gente? Tá? Tá sim. Ô, tia, legal. Eu posso mostrar? Pode. Mostra aí, cara. Pode mostrar, mostra aí. Peraí. Aqui, ó. Deixa a gente... Olha, isso aí, perfeito, ficou lindo, parabéns. Maria Rita também plantou lá, parece que ficou legal, ó. Deixa eu uma ver. lata de Nescau. Deixa eu dar uma olhada. Muito bom, galera, é isso aí. Perfeito. Ó, não encontrou o caule da arnica, as folhas da arnica, você pode comprar arnica granel, tá? Coloque a arnica granel no álcool, tá? No vidrinho com álcool, preenche com álcool 70, também funciona, ok? Certo? Isso aqui vocês encontram em qualquer loja, né, de produto natural, ok? Certo? Fica a dica para vocês da arnica também. Bom, pessoal, o tênis... Ó, nossa, aqui, ó. Aqui que linda! Isso aí, perfeito. Não sobra um espacinho entre a planta e a lata? Entendi. Porque, tipo, a planta, ela tá um pouquinho abaixo do nível da lata, ela não tá do topo, então fica um espacinho, mais ou menos assim. Aqui não tem terra. Tem problema não. Tem problema não? Não tem problema, não tem problema, tá, Lorena? Tia. Oi? O meu vidro ficou muito grande pra suculenta. Eu posso pôr tipo um algodão embaixo só pra aumentar um pouco, pra ele ficar pra fora? Porque senão lá dentro ele tá preso. Pode sim. Tá, obrigada.
Tá? Bom, para finalizar, pessoal, eu gostaria para passar a bola para o Marcos, que vai falar um pouquinho para vocês sobre o papel da hortelã também como um aromatizante, tá? Eu gostaria de finalizar com vocês com uma historinha aí. Eu sei que a Andréia está participando da nossa aula, da nossa oficina, professora Andréia. Professora Andréia, quem é esse deus aqui da mitologia grega? Alguém sabe aí, pessoal? É Zeus esse daí? Exatamente. Zeus, né? O deus dos deuses, né? Diz a lenda aí, pessoal, da mitologia grega, que Zeus, em um determinado momento, veio à Terra disfarçado, né? E foi convidado por um casal extremamente humilde para um jantar na casa deles. Uma casa extremamente simples. E ele aceitou o convite. Chegando à casa, né, desse casal, ele sentiu um cheiro muito gostoso, um aroma muito gostoso, e percebeu que sobre a mesa, né, do jantar estavam espalhadas folhinhas de hortelã, né, que davam aquele cheiro gostoso no ambiente. Como forma de agradecimento, de gratidão, né, pela gentileza do casal, ele transformou a casa dele em palácio bastante fartura, né? E hoje diz a lenda aí que a hortelã, né, é um símbolo, devido a essa lenda da mitologia grega, a hortelã ela é vista como um símbolo de amor, de amizade e de hospitalidade. Então, cuide da sua plantinha, cuide da sua erva, cuide da sua hortelã e que ela traga o quê? Boas vibrações, amor e prosperidade, um cheiro agradável, um aroma gostoso no seu lar, na sua casa, ok? Falando um pouquinho sobre isso, sobre o aroma da hortelã, eu passo agora para o Marcos do laboratório, que vai falar um pouquinho para vocês sobre o papel, né, da hortelã como um aromatizante. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Roberta, como é que faz a arnica? Eu estava fazendo vaso quando você explicou. A arnica você preenche, usa o que? O caule e as folhas dela e preenche com álcool, tá? Ok. Se não tiver com as folhas, pode usar o extrato natural, ok? Mas enche quanto? Quanto a arnica para quanto álcool? Até o final. Pode colocar como eu coloquei aqui, ó. Tá. Posso mostrar? E aí deixa em repouso aí por uns 15 dias, 20 dias aí, até que a água pote de arnica. Oi? Posso mostrar? Pode encher o pote inteiro, Pode mostrar. Lara, pode mostrar. Lorena, olha aí, Lorena, ficou muito bom, perfeito. Deixa eu ver quem é Kelly. Perfeito, muito bem. Olha, que lindo. Parabéns, ficou ótimo. Estão de parabéns. Olha que eu acabei de achar, uma lagarta, tava lá no alecrim, ó. Aí não, né, Giovanni? Vou ter que jogar ela fora aqui. Vai lá, Pessoal, Marcos. Obrigada pela participação de vocês. Agora eu passo a bola para o Marcos, lá do laboratório da nossa escola. Grande beijo. Olá, pessoal, tudo jóia? E aí, alguém tá com saudade desse local aqui, ó? Alguém tá com saudade? Se tiver, coloca aí no chat que tá com saudade, quer voltar logo para a escola, pessoal. Pessoal, como a Roberta falou, ela citou aí o alecrim, citou aí a hortelã, são todas plantas aromáticas. E nós podemos ver o uso das plantas aromáticas há muito tempo atrás. Há 5.000 anos atrás, nós já vimos o registro do uso de plantas aromáticas, porque elas têm uma ação antibacteriana, antifúngica, e elas eram utilizadas sendo adicionadas nos túmulos, para conservar os corpos ali nos túmulos. E no Egito, pessoal, ela também foi muito utilizada. Então, foi utilizado para vocês que aí participaram do Projeto Egito, estão participando, ela foi muito utilizada para produzir perfumes, também nos túmulos para conservar no processo de mumificação. Então, o que tem de diferente ali na planta aromática? A gente pode perceber quando a gente já pega uma planta aromática aí na mão, a gente já consegue sentir esse perfume gostoso que ela libera, essa essência, né?
E essa essência, pessoal, é devido à presença de óleos essenciais ali nas plantas aromáticas. E esse óleo essencial ali, ele é muito importante para a planta. Por quê? Porque ele vai atrair os polinizadores, ele vai atrair os dispersores de sementes, né? Então, quando a gente fala do óleo essencial, a gente vai encontrar ele principalmente em 3 partes da planta, em 3 partes, nas folhas, nas flores e nos frutos. Então, essas 3 partes da planta eu consigo encontrar o óleo essencial. Então, além de atrair os polinizadores, ela também vai fornecer proteção para a planta, um controle da temperatura para essa planta, e esse óleo essencial, quando liberado, por algumas plantas, ele impede a germinação de outras. Então, é uma forma ali de se proteger ali, de preservar a sua vida ali. É uma forma de defesa também pela planta. Pessoal, vou mostrar agora para vocês rapidamente aonde se encontra o óleo essencial presente nas plantas. Então, o Giovanni mostrou ali muito bem o alecrim. Então, vocês conseguem ver a minha tela aí? Sim. Então, esse óleo essencial, pessoal, ele, por exemplo, aqui nas folhas do alecrim, eu coloquei uma imagem aqui, ó, de uma imagem de um microscópio aqui que ampliou muito a folha do alecrim. Então, percebam essa bolsinha aqui, ó, que é chamada de bolsas lisíngenas. Eu não tô vendo. Não está vendo? Não, tô vendo a sua cara. Tá travado a apresentação. Travou? Não, tá normal, mas eu não vejo. Eu só vejo... normal. Pra mim tá travado. Não está aparecendo a imagem, o Marcos. Não. Deixa eu... Pra mim parar e travou colocar no- a cara que você tava fazendo e aí a apresentação girando. Aí agora voltou pro sua cara de Já novo. foi? Apareceu, pessoal? Tá abrindo. Agora Agora foi, Marcos. Foi. Pessoal, Agora foi. eu tenho a imagem de uma folha do alecrim e no microscópio. Então, percebam essa bolsinha aqui, ó, que tem na folha do alecrim. Ela é chamada de bolsas lisíngenas, pelos glandulares. Então, é aqui dentro que fica o óleo essencial. Então, quando nós pegamos uma planta aromática na mão e maceramos ela, nós estamos estourando essas bolsinhas. Por isso que nós conseguimos sentir já a essência da planta. Por causa que nós estamos estourando elas. E também, com o calor, essas bolsinhas não resistem ao calor e elas acabam estourando e liberando o óleo essencial. Então, o horário correto para nós coletarmos uma planta aromática é manhã, quando o sol está fraquinho. O melhor é quando o sol ainda não saiu, por volta das 5 da manhã, 6 da manhã. Então, é o horário melhor para eu coletar essa planta quando eu quero extrair o óleo essencial. Então, agora eu só vou mudar minha câmera aqui, pessoal, para mostrar para vocês uma técnica que nós temos aqui no laboratório para extrair o óleo essencial. E nós já passamos para a nossa parte prática da extração do óleo essencial. Rapidamente aqui mudando, pessoal, para que vocês consigam visualizar aí. Pra que a gente vai usar outro pote e o morango? Pessoal, conseguem ver aqui o laboratório já? Conseguimos. Pessoal, esse aqui, ó, é o aparelho de Clevergy. Ele é utilizado para extrair o óleo essencial do laboratório. Então, aqui eu coloquei a hortelã e água. Então, como esse óleo essencial é volátil, então, ela arrasta juntamente com ela o óleo essencial. Ele encontra um condensador aqui, nós temos já passando a água por ele, e ela condensa, o óleo juntamente com a água condensa nessa agulha que nós temos aqui. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí na imagem, esse fiozinho bem fininho que tem aqui em cima, esse fiozinho aqui é o óleo essencial. Nossa, mas chamar só isso de óleo essencial? Pessoal, o óleo essencial
o rendimento da extração dele é muito baixo. Então, por isso que nós extraímos bem pouquinho dele. No caso da erva cidreira, é uma planta que produz bastante óleo essencial, então nós vamos ter um rendimento melhor. Da hortelã, o rendimento é baixo. Então, agora, pessoal, vamos partir para a nossa prática. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que nós podemos extrair um pouquinho desse óleo essencial em casa. Eu vou travar meu celular aqui para nós conseguirmos fazer essa parte. Então, pessoal, a hortelã, vocês já têm aí em casa. Nós tínhamos passado fita adesiva, algodão, um pote de maionese vazio, um pedacinho de tecido e fitas. Então, como que eu posso extrair o óleo essencial em casa? Então, primeira coisa, eu abro o meu pote de maionese e adiciono a minha planta aromática aqui dentro do meu potinho. Adicionei toda a minha plantinha aromática aqui dentro do meu potinho. Eu vou, com a ajuda da fita adesiva, fazer uma fita dupla face aqui. Faço uma fita dupla face. Fiz uma fita dupla face, pessoal. Agora é só colar um pedacinho do algodão aqui na tampa do pote de maionese. Feito isso, ó, o algodão ficou fixo, ele não vai cair. E agora é só fechar o potinho. Fecha esse potinho, coloca ele no sol por 2 a 3 horas no sol, deixo ele lá em repouso. Aqui o potinho vai ficar todo molhado, porque a água que está na planta também vai evaporar juntamente. E o algodão ele vai ficar um pouquinho molhadinho. Então o óleo essencial ele vai evaporar e vem aqui todo para o algodão. Depois desse tempo, depois de 2 a 3 horas no sol, vocês retiram o algodão e aí vai dar para utilizar ele para fazer um sachê aromatizador. Então, misturo ele com um outro algodão aqui, pego o meu paninho, um pedacinho de paninho que eu já separei aqui, um pedaço de tecido, coloco o meu algodão aqui com o óleo essencial, já tem o óleo essencial da hortelã, fecho esse paninho, junto às pontas do paninho, fazendo um sachê, e aí é só amarrar com a fita. Faço um lacinho assim, ó. Tio, dentro do pote tem que colocar algum líquido ou é só hortelã? Só hortelã, não posso colocar nada mais, só hortelã, pessoal. Certo? Aí depois, pessoal... Mas o algodão pode estar seco? O algodão tem que estar seco para colocar aqui, na tampinha. Mas você retira ele aqui, ó, depois de 2 a 3 horas no sol, ele vai estar meio molhadinho. Isso é normal. Aí só você unir com outro pedaço de algodão e montar o seu sachê. Esse sachê vocês podem colocar no carro, no quarto, na gaveta, no guarda-roupa, para ficar um cheirinho de hortelã gostoso aí na casa de vocês. A hortelã, só lembrando, ela tem ação calmante, ela, para quem está com dor na barriga ou está com muitos gases, ela ajuda. E ela é uma planta aromática muito utilizada para fazer o chá aí, para quem tem problemas de acidez no estômago. Então, pode tomar hortelã, o chá de hortelã, que é uma maravilha aí, pessoal. Usada como vermífugo também, né, Marcos? Lembrando aí. Oi? Vermífugo também. Isso, é um vermífugo também. Muito bem, Alberto. Marcos, tem que colocar só as folhinhas do hortelã ou tem que colocar esse talo inteiro dela? Pode colocar os talinhos, porque se você for retirar as folhinhas, você vai estar estourando as bolsas. Ok. Então, vai estar liberando o óleo. Então, evita tirar as folhas. Pessoal, eu fico por aqui, vou passar minha palavra para o Anderson. Tem muita coisa legal que ele vai mostrar para a gente, para nós aprendermos mais um pouquinho hoje aqui. Um abraço a
todos, estou morrendo de saudades. Não vejo a hora de ter vocês aqui de volta no laboratório. Tá joia? Um abraço. Com Deus. Com você, Anderson, aí da Fazenda de Agroflorestas. Pode falar aí, Anderson. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme nós aqui do sítio Santa Terra, que cultivamos em sistemas agroflorestais, estar aqui com vocês. Também sou ex-aluno do Pestalozzi. Então, o que é uma agrofloresta? Uma agrofloresta, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplória, é fazer uma floresta com comida. Porque a gente tem que mudar o nosso olhar quando a gente olha uma mata, uma floresta, de que lá a gente não utiliza nada, de que não tem comida para a gente sobreviver, que devemos plantar só aquilo que a gente come. Porém, é uma maneira um pouco errada de se pensar, porque lá tem comida a quem lá convive. Então, da maneira com que os índios faziam, que conviviam com a mata, e junto com a mata produziam seu alimento. Então, a agrofloresta partiu dessa observação de como a natureza funciona, de como a vida funciona, que são através de ciclos de evolução e da replicação da vida. Então, é bem legal quando a gente fala sobre solo vivo, né? O que é um solo vivo? É um solo repleto de micro-organismos. E esses micro-organismos se alimentam de matéria orgânica. Então, quando você vai numa mata, o que você vê? Você vê um chão forrado de folhas, você vê galhos caindo, né? Então, a partir dessa observação, qual foi a ideia da agrofloresta? Vamos replicar isso plantando alimento para nós, né? A partir da diversidade, para que a gente consiga replicar a natureza. Então, a gente não vê ninguém adubando uma mata, ninguém vê um trator passando dentro de uma mata. Ela passa por secas, né, por várias adversidades naturais, e ela se mantém em pé e saudável. Tudo isso através da diversidade. Então, quando a gente fala da questão de veneno, por exemplo, o que acontece? Quando você planta uma cultura só, vem determinados animais, devido à inteligência do sistema da natureza para se manter vivo, e vai acabar com aquilo, porque aquilo é o errado. A partir do momento que você começa a ter diversidade, você começa a atrair toda a fauna para aquele ambiente. Então, você começa a criar o equilíbrio. O veneno faz mal, tanto para quem está comendo aquele alimento com veneno, está fazendo muito mal para quem está aplicando, então a gente acaba descartando a questão da vida do trabalhador rural, a gente tem que pensar nisso. E matando insetos. Então, quando falta um dentro de uma cadeia alimentar, você acaba causando um desequilíbrio. A partir desse desequilíbrio, você começa a ter vários problemas, tanto para plantio quanto meio ambiente. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente não está pensando só na gente, a gente está pensando de uma forma global, está pensando em todo mundo, não só em eu. Então, como que a gente vai começar? Eu vou compartilhar a tela com vocês, vamos mostrar algumas fotos para a gente ir vendo como que a gente começa. A gente começa a partir de, vamos dizer assim, de placentas, que a gente chama. Então, são sistemas que vão começar a dar vida. Então, aqui no sítio, como que a gente faz as primeiras placentas, vamos dizer assim? Eu vou passando algumas fotos aqui e a gente já vai explicar. Por exemplo, aqui. Essa foto aqui indica como que a gente planta variedade em meio a outras variedades. Se você fosse comparar com uma monocultura normal, a primeira coisa aqui seria uma monocultura de brócolis ou couve, que vocês estão vendo com essa folha mais escura. O que a gente faz? Entre as couves, aqui está plantado folhas como almeirão, alface, chicória, rúcula, pimenta, inhame e mandioca, entre linhas de árvores. Essas árvores vão... e a gente planta, além das frutas, árvores para que a gente possa colocar matéria orgânica no chão. Aí são algumas diversidades que a gente produz. Como que a gente mantém um solo vivo? Se a gente disse que o solo mantém... o solo
come, vamos dizer assim, matéria orgânica através de micro-organismos, a gente tem que manter o solo coberto com matéria orgânica, igual numa mata. Então, começamos a usar artifícios para manter esse solo coberto e começar a ter mais micro-organismos. A maioria dos nutrientes que as plantas precisam estão na matéria orgânica. Então, quanto mais diversidade eu plantar, mais rico é meu solo, menor o índice de pragas. Aqui, por exemplo, é um canteiro que vai receber hortaliças. Então, a gente planta o capim do lado para a gente ter cobertura no solo e as árvores frutíferas das laterais. Quanto você tem de área aí, Anderson? Hoje, a gente tem plantado mais ou menos 4.500 metros quadrados e produzimos 11 toneladas por ano. Que beleza. Média. Em sistemas agroflorestais, cabem a produção de animais também. Esse é um exemplo da Fazenda Ouro Fino. Aqui na roça, onde a gente não precisa plantar só hortaliça. Aqui poderia ser soja, milho, feijão, algodão. No caso aqui é batata doce. Enquanto isso, as minhas árvores frutíferas vão crescendo e produzindo matéria orgânica e alimento. Aqui, por exemplo, é como a gente plantou o nosso café, junto com todas essas variedades. Então, não é uma coisa bagunçada. Tudo aqui tem uma lógica. Por exemplo, o café a cada 60 centímetros, as rúculas, os alface, os brócolis, a mandioca. Dessa maneira, a gente consegue ter colheita desde os 20 dias, que é a rúcula. Então, é a sucessão natural que a gente chama. Em 20 dias sai a rúcula. Em 40, e aí dá espaço para o alface crescer. Em 30, 40 dias eu tiro o alface. O alface sai, eu vou colher brócolis. Depois dos 3 meses, mais ou menos. O brócolis saiu, eu vou colher quiabo. Depois que o quiabo sair, a gente vai colher mandioca. Depois da mandioca sair, fica o café. Então a gente consegue aproveitar bastante a terra. Por exemplo, aqui. Então eu já colhi toda aquela turma que eu disse, ficou o café. As minhas árvores frutíferas e de madeira de lei estão crescendo nas laterais e o capim dando comida para os micro-organismos, que vão dar nutrientes. Então é dessa maneira que a gente trabalha. Todas as plantas têm funções, né? Então a gente, por exemplo, aqui, por que o café está aqui no meio? O foco dessa linha é lixia. A lixia fica grande e vai produzir sombra. Do lado esquerdo, a gente tem um foco em limão, assim por foto não dá para ver, limão e romã são os focos. E as outras árvores são árvores para dar condições ideais para as plantas. Por quê? Porque na natureza, lá onde a laranja é uma árvore nativa, ela tem alguém em cima dela fazendo uma filtragem da luz para que ela tenha o seu ambiente ideal e não produza estressada, e assim essa planta tenha mais produtividade. Todas essas plantas vão causar sombra aqui no meio. E o café é uma planta que gosta de sombra. Então eu vou ter um café sombreado, com melhor qualidade, com mais saúde para a planta, e sem o uso de qualquer adubo. Então, as minhas plantas vão fornecer matéria orgânica para que eu tenha nutrientes para as minhas plantas. Eu faço com que o meu sistema seja sustentável. Além disso, tem árvores para que o vento não venha muito forte, tem árvores para dar sombra, tem árvores para dar matéria orgânica. A gente citou, foi muito legal o exemplo, por exemplo, do NPK. Então, vamos lá. Como que eu consigo produzir meu NPK aqui? O meu capim verde, toda vez que eu roço ele com a roçadeira, ele me dá nitrogênio. Toda vez que eu podo a bananeira, ela me dá potássio. E toda vez que eu podo o eucalipto, ele me dá fósforo. Então, a gente consegue produzir a nossa fábrica de NPK. Além disso, utilizando todos os andares da floresta que a gente fala. Então, a pessoa que precisa de muita luz, média luz e pouca luz. Então, a gente consegue absorver toda a caloria, vamos dizer assim, toda essa energia do sol. Então, a gente também tem um puta recebimento aqui de fotossíntese
né, que vai otimizar além da produção. Por exemplo, uma cultura de soja ou de feijão irrigado, você produz uma média de 11 a 15 toneladas por ano em 1 hectare. 10 mil metros. Uma agrofloresta produz em 10 mil metros de 40 a 80 toneladas por ano. Então você consegue produzir sem o uso de adubos, sem o uso da mineração, que também é um problema ambiental enorme, e você ajuda o meio ambiente, porque aqui a gente não está matando nenhum inseto, a gente não está matando nenhum animal, e sim atraindo eles para que cause equilíbrio. Essa é uma maneira que a gente julga como uma maneira inteligente de se produzir, pois além de sustentável, a gente ajuda o meio ambiente, e uma questão social, porque o meio ambiente não é só eu que estou aqui no sítio, a gente está plantando alimentos sadios, com toda a tabela nutricional, para que a gente se alimente desse alimento, também tenha saúde. Então, o que é o mais importante? Nós, consumidores, terem essa consciência. Nós somos, como o professor Breno disse, o que a gente vai colocar no nosso prato? Colocar no nosso prato a reprodução, desmatamento, destruição, venenos nas águas. Então, esse aqui é um pouquinho do nosso trabalho. Vocês podem também estar dando uma olhadinha no Instagram do Sítio Santa Terra, acompanhar lá como que a gente planta, e o convite para a escola vir aqui conhecer o sítio, colher framboesa no pé, e todo mundo é esse sistema de plantio. Anderson, com certeza, após aí esse isolamento social, estaremos aí junto com vocês aí, ok? Fechada a parceria. Anderson, você poderia repetir novamente quantas toneladas de alimento você tirou aí na sua área? Então, hoje, esse foi um cálculo do ano passado, né? Esse ano a gente está com 4.500 plantado, o ano passado a gente estava com 3.000 metros quadrados plantados, 3.000 metros, e produzimos 11 toneladas por ano. 11 toneladas em 3.000 metros, isso é importantíssimo. Maravilhoso. Eu não sei se você vai continuar, mas no momento oportuno eu também quero te fazer uma pergunta. Pode falar, pode falar. Pode falar? Até na outra momento da oficina que a gente estava fazendo com o pessoal, com os alunos do 7º ano, foi levantada a questão da produção, né? E agora você disse para nós. Eu assim, me inteirando sobre o assunto ainda mais, porque é algo que eu gosto bastante, e foi relatado que a questão dos orgânicos ele é capaz, sim, de suprir a necessidade de um mercado muito maior que tem atualmente, né? E você, com esses números, nos mostra isso, né? E o que é talvez necessário para cada vez mais isso ser algo presente e efetivo? Você pode dizer algo assim que talvez você sinta necessidade de que tenha? Olha, Breno, eu acho que essa pergunta ela é muito boa, né? Porque eu até entrei em um debate esses dias, né? A questão é assim, o que é larga escala? É muita coisa de um alimento ou é muita coisa de variedades de alimento? Então, eu posso produzir muito milho em uma pequena área, ou eu posso produzir 50 variedades em uma determinada área. Então, eu não tenho uma produção enorme apenas de banana, se for comparado o tamanho da área. Assim, somado todos os alimentos que eu colhi naquela área, tendo variedade, sazonalidade, que é muito importante, né? Saber qual é a época de cada alimento. Então, você consegue atingir números que o sistema convencional, mesmo com o uso de adubos químicos e pesticidas, não consegue. E a outra questão que vem junto com a questão do alimento orgânico, o que esse sistema traz, que a gente consegue ter essa vantagem em relação à produtividade e o não uso de caldas e nenhum óleo para poder afastar pragas, entre aspas, né? Porque são animais que vêm para te mostrar que aquilo que você fez está errado.
que é o uso da diversidade, que é o uso do consórcio, é o uso da cobertura de solo para a ciclagem de nutrientes. Então, se a gente pegar o mesmo sistema convencional, igual todo mundo planta, e apenas tirar o veneno, com certeza você vai ter uma substituição de insumo. Você vai se substituir o veneno por caudas e vai continuar tendo os problemas que a monocultura convencional tem. Então, a partir do momento que você começa a inserir biodiversidade, árvores, dentro desse sistema, você começa a reduzir os seus problemas com esses animais, esses insetos, começa a aumentar a sua produtividade, o seu solo fica mais rico, você gasta menos com adubação e a sua maior produtividade. Tá? Quebra esses paradigmas, né? Anderson, eu queria fazer uma pergunta depois, se pudesse. Sim, aí eu só vou fechar essa última, a questão que a gente envolve também, que é uma questão social, né? Que é a do conhecimento chegar ao agricultor. Infelizmente, no Brasil, o pequeno segue o grande, e aí ele acaba se entrando num beco sem saída, que é do pacote tecnológico que é vendido. Então, o que está faltando é esse conhecimento chegarem a pequenos agricultores, médios e os grandes, né? E aí a gente está começando a mudar um cenário aí, que só muda a partir do consumidor. Que muda através da educação também, né? Passando a informação para os nossos alunos aí. Fundamental. Enfim, Anderson, um dos problemas que a gente vê com o avanço da fronteira agrícola é o problema com a biodiversidade. Você vê, por exemplo, a soja avançando, você vê a cana-de-açúcar avançando e os animais saindo. Você perde, por exemplo, aqui na nossa região, que é uma transição de cerrado, floresta e floresta latifoliada, você vê alguns animais que a gente raramente vê. Aí na sua agrofloresta, é grande a biodiversidade de não só vegetais, mas também de animais? Com certeza. Como diz Ernest Gold, quem planta nativa é nativo. E aí a gente tem que plantar o que a gente vai comer. Então, o que é o mais legal, que aí a gente vem reparando aqui? Aqui tem muita... A gente planta banana, planta mamão, e entre outras frutas que atraem a fauna, principalmente passarinhos a princípio, né? E esses passarinhos começam a trazer sementes, que começam a nascer. E aí começa a nascer palmito jussara, começa a nascer tudo que essa galera come. E aí essas árvores começam a crescer, começam a produzir, e aí começa a vir mais passarinho diferente. Legal. Agora já começou a vir mais macaco, a gente vê tamanduá, a gente vê gato do mato, vê gambá, e aí começou a vir cada vez mais animais, borboletas, então assim, vem toda a cadeia. A partir do momento que você começa a utilizar mesmo repelentes naturais, você começa também a repelir aquilo que ia te ajudar. Entendeu? Legal, velho. Então, assim, a gente quer que tenha todo mundo. A gente não quer que, não, eu vou espantar o pulgão. Eu não quero espantar o pulgão, eu quero que a joaninha venha. Então eu vou plantar coentro, que a joaninha gosta da flor e a joaninha vai vir me ajudar. Se eu começar a tirar alguém da cadeia alimentar, começa a ficar falho e aí começa a ter muito predador e o predador começa a me dar problema. Perfeito, Anderson. Entendeu? E aí a gente começa a manter, porque o problema da monocultura e do veneno. A planta está doente e vem os animais cumprir a função, assim como a formiga. Essa terra não está boa para essa planta. A formiga cortadeira corta ela e joga ela lá para baixo para melhorar o solo. Entendi. O pulgão vem na planta mais fraca. Quando eu jogo algum veneno para matar o pulgão, eu estou te mandando uma planta fraca para comer. Então, é o caso de eu tirar aquela planta fraca, ou entender por que aquela planta está fraca. Aquela planta pode estar no lugar errado, muita luz, muita água, pouca água. Então, por isso que eu disse que a ferramenta principal, acho que não só da agricultura, da vida, que a gente perde, né, que é observar. Né? Às vezes a gente está perdendo tempo observando, mas não, você está aprendendo. Você vai parar e observar. Que aqui a planta tem muito a te dizer. O que você está fazendo de errado ali. Com certeza. Nós temos um aluno que gostaria de fazer uma pergunta.
Por Ah, gentileza. sim. É o Silvio. Silvio, vamos lá. Como você lida com a questão da água? Porque por uma fazenda onde planta animais, plantações, como você lida com a questão da água? Porque na escola a gente está aprendendo que agricultores têm que tomar cuidado para não exagerar em água. Se tem alguma questão, você tem alguma coisa que ajuda a não desperdiçar água? Sim, sim, sim. A própria cobertura de solo, certo? Aquela palha que a gente joga sobre a terra, nunca deixar a terra exposta ao sol, que a gente perde umidade e mata todos os bichinhos que estão lá, certo? Então, assim, quando a gente começa a cobrir o solo, eu já começo a reduzir em, no mínimo, 30% o uso de água comparado a sistemas convencionais de solo exposto. Então vocês nunca tiveram problema com água até agora? Aí. Não. Então a gente começa nesse ponto, de cobrir o solo para a gente ter que gastar menos água e aquela água reter. Aqui, a gente só utiliza irrigação porque a gente trabalha também com horta. Se fosse apenas árvores frutíferas ou cultivares como feijão, milho, mandioca, batata doce, a gente não utilizaria irrigação e utilizaria o período das águas para irrigar. Entendeu? Então, a gente começaria a plantar em novembro, onde começa a chover, e depois, na metade do ano, seria apenas cuidar. E o que a gente utiliza? Sobre essa pergunta, em geografia, eu acho que no ano passado, a gente aprendeu que tem estratégias de solos que a gente usa para reaproveitar a água. Tem aquela curva que a chuva vem e ela vai... ela vai enriquecer toda a plantação. Vocês usam estratégia de solo ou não? São fazer tipo bolsões de água. A gente aqui não utiliza. Por quê? A partir do momento que você começa a plantar, certo? Variedades que vão ficar naquele solo, não apenas variedades que daqui a pouco vem um trator e arranca tudo, a terra fica pelada. E aí a água iria correr e não entrar na terra. A partir do momento que você começa a utilizar a cobertura de solo e utilizar árvores que vão ter raízes fortes e crescimento rápido, você começa a deixar o seu solo cada vez igual uma esponja, né? Começa com as minhocas ali em cima, depois as raízes, por exemplo, o eucalipto, que é uma planta excelente para isso, tem uma raiz muito rápida, você começa a deixar o seu solo igual uma esponja. Então aqui quando chove, não tem problema da água correr. E aí a gente consegue segurar essa água com a cobertura de solo e o plantio de árvores para sombrear o solo. Então, a gente, com o cultivo de agrofloresta, você não necessita dessa técnica. Plantando, você faz isso. Anderson, temos mais 2 perguntas aqui. O Vinícius gostaria de fazer uma pergunta para você agora. Vinícius? Posso perguntar agora? Pode falar. Do jeito que vocês fazem, sem agrotóxico, é mais complicado do que para usar? Tipo, é mais demorado? Sim, ele começa a... São diferentes. Vamos dizer assim, um agrotóxico seria para tirar minha planta que está doente, né? Eu matar o bichinho ali da planta doente. O adubo químico, ele sim acelera a questão da colheita. Por exemplo, assim, um alface orgânico você vai colher com 40 dias, e um alface com adubo químico você colhe em 30 dias, certo? Só que assim, tem outras coisas por trás disso, não só a facilidade da colheita, ou não só a rapidez da colheita, sabe? É mais garantido eu usar o veneno. Vai muito do que você quer para você e o que você vai oferecer para o planeta também. Então, o cultivo orgânico e agroflorestal, ele também está envolvido em pensar no outro, né? Em pensar no meio ambiente, em pensar que eu vou te entregar qualidade, tanto para mim, que não vou usar veneno, tanto para você que vai comer. E com certeza, alguns cultivares, por exemplo, assim, o tomate, o pimentão, que são os que mais têm veneno, porque são plantas extremamente exigentes. Elas precisam de bastante comida boa. E, infelizmente, hoje, a maioria das terras são degradadas, certo? Eu não tenho dúvidas
que com uma terra muito boa, você consegue colher esses cultivares sem veneno e dando um ambiente ideal para ele. Aí você tem que saber, eu vou plantar pimentão. Como esse pimentão ocorre na natureza? Ele precisa de muito sol, pouco sol, e você tentar encaixar essa planta num ambiente ideal para ela. Assim você consegue dar uma vida mais confortável, assim ela não pega pragas, vamos dizer assim. Anderson, a Gabi está te perguntando se você também vende o que colhe. Sim, vendemos. Aquelas cestas que apareceu numa das fotos foi de um dia de entrega nosso. E aí a gente comercializa cestas, né, de alimentos agroflorestais e fazemos entregas em Franca. Maria Rita, acho que tem uma pergunta também para você. Pode fazer, Maria Rita. Maria Rita? Retornou? Oi. Não, eu já fiz a minha pergunta no chat. Ok, então. Ok. Foi respondida? Certo? É que eu não consigo olhar o chat junto aqui. Mas acho que era relacionada às práticas que nós realizamos. Foi respondido aqui no chat, Anderson. Alguma pergunta mais para o Anderson, pessoal? Ali no chat. Eu tenho uma. Pode falar. Lorena? Teve gente que, por exemplo, quando fala assim, eu quero abrir uma fazenda orgânica, assim, você é louco, não, tem que usar agrotóxico, vai ficar pobre, sei lá, essas coisas. Se eu escuto isso? Não, se você escuta, assim, quando você for começar, nossa, eu quero abrir uma fazenda de orgânicos. Então, assim, você é doido, você não vai conseguir fazer isso. Não vai dar certo. Eu escuto isso todo dia. Nossa. Triste. Assim, mas isso envolve muito, porque assim, sempre quando uma pessoa falar para você assim, orgânico não funciona, isso a gente escuta todo dia. Então, porque o fulano não deu certo, o fulano não deu certo, então faz assim, procure uma pessoa que deu certo, aí você vai ver que realmente funciona. Então a gente ainda a agricultura convencional hoje ela tem aproximadamente 40, 45 anos, né? Então ela é meio fresquinha ainda e é fácil. As pessoas deixaram de observar, as pessoas deixaram de estudar. A gente tem que quebrar a cabeça de pensar como que a gente consegue produzir de uma maneira mais sustentável. E consegue. Só que também exige estudar. E para a roça não é uma questão de ir lá e estar tranquilo, é fácil estudar. Quanto mais você estudar, mais você vai conseguir colher e mais barato você vai conseguir produzir a partir de técnicas que é possível conseguir produzir sem trazer nada de fora, só com o que você tem na roça. É possível, tem muita gente fazendo isso, e nós aqui pertinho de Franca também conseguimos fazer isso. Bom, Anderson. E também tem mais uma que eu vi no chat, que a resposta vai ser meio longa, então se depois tiver outra coisa você responde. Pergunta além do cultivo, existe outro tipo de atividade econômica associada a isso? Aqui do sítio? Além do cultivo, existe outra atividade econômica? Assim? Não, sobrevivemos não. Vivemos muito bem, graças a Deus, do cultivo de sítio, de alimentos agroflorestais, que comercializamos por delivery em Franca. E a melhor pergunta de todos, que isso daí eu vi que os caras estão tentando desenvolver. As sementes plantadas são melhoradas geneticamente ou não? Não trabalhamos com nenhuma... A única melhoramento que existe, que é o bom, é a partir daquele momento que você planta, tem uma planta extremamente sadia, bonita, aí você tira as sementes daquele fruto. Esse é o melhoramento. As sementes são melhoradas geneticamente, então? Algumas sim, tem muitas, né? Tem a diferença do geneticamente modificado e o híbrido. Geralmente o híbrido, o que é? Você planta duas plantas da mesma espécie, às vezes uma planta ela vai muito bem no inverno, outra planta vai muito bem no verão. Você planta elas, hora que elas florirem,
você faz igual a abelha, você faz uma polinização de uma planta na outra, e você vai ter um fruto que é a mistura das duas plantas. Então, é esse tipo de melhoramento também, mas aqui a gente não trabalha com nenhum tipo de semente que seja geneticamente modificado. Bom, acho que a Júlia quer fazer um comentário. Pode fazer, Júlia, para que a gente possa, então, encerrar. Ok, o meu comentário é que eu apoio muito essa ideia do plantio de plantinhas, né, sem o agrotóxico, tem agrotóxicos, plantas orgânicas, eu apoio demais, e eu desejo aí para você todo o sucesso, que o seu negócio dê muito certo, e que no futuro possamos ter o plantio só de plantas orgânicas. Eu apoio muito isso aí. Muito sucesso para você. Tamo junto, é nóis. Agradeço muito. E com certeza esse é o nosso desejo, né? A gente está se estruturando aqui no sítio também para que a gente possa começar a ter mais trabalhos voltados para a educação ambiental, educação de consumo e de alimentos, né? Para que a gente conheça também a maior variedade que a gente tem de alimentos no Brasil, não só alimentos convencionais, né? Que é o que a gente só tem no mercado ali, e começar a abrir esse leque. Muito importante essa questão das plantas medicinais e aromáticas, que é um outro projeto que a gente tem no sítio que vai começar logo. Trazer esse conhecimento e com certeza... Quero fazer parte, hein? Não, vai ser um prazer. Então, assim, colocar aqui o consumidor que rege o mercado, a gente não pode aceitar tudo, a gente tem que buscar. A partir do momento que a gente começa a buscar por alimentos agroecológicos, alimentos orgânicos, começa a vivenciar da onde vem o meu alimento. Eu quero conhecer de onde vem. Com certeza, um pouquinho do que você busca, você vai encontrar e também vai levar conhecimento. A roça, diferente às vezes de eu e minha esposa que temos formações, tem muita pessoa que precisa de conhecimento. Então, essa troca é fundamental. Certo, pessoal? E aí, Giovanni? Podemos dar? Acho que é isso. Errado? Acho que é isso mesmo. Antes de terminar, eu posso fazer uma perguntinha pro Anderson? Fala aí, Pedro. Pode sim. Pode sim, Ô, Pedro. Anderson, aí no sítio você planta punk? Sim. A gente tem, sim. Inclusive, esse projeto de medicinais e aromáticas também está envolvido a punk. Tem o pai de uma aluna também do Pestalozzi, da Lara, o Elson Roberto, ele vai estar ajudando a gente aqui, que aquele cara, ele é praticamente um Henry Lorenz, então ele vai estar ajudando a gente aqui com essa parte de medicinais, aromáticas e punks. Então, algumas punks que a gente trabalha hoje é taioba, jambu, Catalônia, peixinho. De peixinho, aquela salda peluda. Só respondendo a pergunta, Ora pronobis. porque eu não sei se eu lembro. Conhecidíssima agora. Alimentícias não convencionais, né? Isso, é isso. Lembrei. Isso. Enfim, acho que é isso, né, Roberta? Obrigada aí, Anderson. Muito bom o seu trabalho. Muito obrigado, gente. Anderson, em nome aí dos nossos alunos, dos professores, direção, coordenação, da grande família Pestalozzi, nós gostaríamos de te agradecer imensamente a sua participação, tá? Que muito enriqueceu a nossa oficina. E, nossa parceria só está começando, ok? Um grande abraço para você e muito obrigado. Meninos, meninas, meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Show! Tchau, até mais. Muito sucesso aí pro Anderson. Falou. Anderson, você tem que ensinar botânica pra gente mais vezes. Esse botânica foi muito bom, tio. Que legal. Parabéns. Breno e Anderson. Falou. Roberto. Obrigado. Tchau. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Beijo pra vocês, gente. Falou, molecada. Mas e o morango e o alho, tudo que vocês pediram? Depois, Lorena. Conversa se estendeu. A hora que voltar, a gente vai ver. A conversa se estendeu, foi modificando aqui, a gente caminhou para outro caminho, do outro lado. Ok. Valeu, Lorena. Grande beijo, gente. Saudades. Tchau, tchau, tchau. Com Deus.
essa foi legal, hein? Teve bom, turma? Teve bom demais, Anderson. Muito obrigado, viu? A molecada gostou muito. Essa molecada ela gosta muito de perguntar. Parece que eles gostaram muito da sua fala. Enfim, eu faço das palavras da Roberta as minhas. Fico muito feliz pela sua presença. Te agradecer bastante. Você que tomou a iniciativa, né? Enfim, fico muito feliz, cara. Eu que agradeço estar podendo levar um pouquinho de conhecimento de um pouquinho que a gente sabe aqui. E fica o convite para vocês aí também, vir aqui conhecer o sítio, tá? Beleza. E também o dia que quiser botar a mão na terra também, a gente está aqui. Valeu. Também gostaria Beleza, gente, muito obrigado. Eu sei que talvez aí você tem coisas para fazer, mas amanhã uma das coisas que eu selecionei para falar é sobre a questão da biodiversidade dessas plantas não convencionais. Depois, se você tiver algo, se você puder me passar também, eu não sei como é que vai ser, se você puder fazer essa gentileza, eu não sei como é que está seu tempo aí, mas eu gosto de saber sobre esse tema e vai ser muito importante, assim, enriquecedor falar um pouco também. Legal, vou ver se eu consigo algum material aqui e te passo. Tranquilo. É um prazer. Agradeço, viu? Ô, Juliano, valeu aí também, viu? Por ter aberto aí, trabalhado, ajudado a gente. Valeu. Obrigado aí, Juliano, também. Abraço pra vocês. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente.